Nobel da Paz, símbolo de paz ou hipocrisia? Segundo Yousef, o Prêmio Nobel da Paz, longe de ser um reconhecimento neutro de feitos pacifistas universais, tornou-se em muitos casos um selo de legitimação para lideranças alinhadas a determinados blocos de poder no cenário internacional. No caso específico de Maria Corina Machado, ele questiona: que feitos concretos ela apresentou para a conclusão do prêmio? Porque ela, uma política de oposição venezuelana que, dessa forma, o autor argumenta que o Nobel da Paz foi, posicionado como uma ferramenta de soft power, não julgado um imparcial da paz. Críticas centrais do argumento de Yousef: ausência de legitimidade local. Yousef destaca que mesmo na Venezuela há falta de consenso em torno de Machado. Ou seja, o prêmio teria sido concedido a alguém com simbolismo político, externamente aceitável, mais do que um reconhecimento interno de paz. Interferência externa e ordem de poder. Para o autor, a escolha de primeiras figuras de oposição em países que desafiam a ordem internacional imposta, como retirar o petróleo do circuito do dólar ou reforçar laços com a China, a Rússia e os BRICS, é parte de uma retaliação simbólica desses países. Ele é um tipo de atuação a um padrão já observado no Brasil. Teoricamente, governos que buscaram autonomia em relação aos Estados Unidos sofreram intensas pressões midiáticas, judiciais e diplomáticas. Ele cita a Operação Lava Jato como elemento desse jogo de lawfare, e a construção global de imagem negativa sobre lideranças independentes. O rosto moral a serviço de uma causa profundamente imoral. Yousef acusa que Machado teria sido erguido como rosto moral para legitimar uma causa, no caso, a oposição venezuelana alinhada com interesses ocidentais, que, segundo ele, não é genuinamente importadora ou proporcional aos desafios internos do país. Em seu olhar, o Nobel da Paz deixa de representar um consenso ético universal e passa a funcionar como instrumento de legitimação para atores políticos convenientes ao status quo geopolítico dominante. Reflexões críticas e contrapontos. Embora o texto de Yousef apresente argumentos provocativos, é importante considerar também perspectivas críticas e fundamentadas a esse. Autonomia simbólica do prêmio. É possível que o Comitê Nobel simplesmente tenha entendido que Maria Corina Machado representava, na visão deles. Complexidade do consenso local. A falta de unanimidade local não invalida automaticamente o reconhecimento internacional. Muitas figuras que fizeram grandes transformações históricas. Risco de deslegitimação generalizada. Se adotarmos a visão de que todo Nobel da Paz é instrumento geopolítico disfarçado de moral, corremos o risco de deslegitimação. Importância simbólica. Mesmo que esse tipo de prêmio tenha motivações políticas. Maria Corina Machado é uma política venezuelana de oposição ao regime de Nicolás Maduro. Ela tem histórico de mobilização contra autoritarismos e já foi reconhecida por movimentos internacionais, inclusive sendo agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. CNN Brasil. Seu engajamento político tem como eixo central a defesa de eleições livres, a restauração institucional e a promoção de transições pacíficas de poder. Em um ambiente de forte repressão na Venezuela, ela e seus aliados têm sido frequentemente alvo de perseguições, prisões e bloqueios institucionais. O conteúdo dos áudios de março de 2024. Mensagem enviada a Lula. No primeiro áudio, Maria Corina se dirige diretamente ao presidente Lula, pedindo que ele a receba ou designe alguém do seu governo para dialogar. O objetivo declarado é transmitir confiança de que a oposição venezuelana, caso vença, promoveria uma transição segura e pacífica no país. Trecho relevante do áudio. Presidente Lula, sou Maria Corina Machado. Estamos comprometidos com o fortalecimento da democracia, assegurar que haja garantias, uma transição ordenada, estável e pacífica. Fico muito honrado em poder conversar, para transmitirmos confiança a todos os setores e assegurarmos eleições livres na Venezuela. Nesse trecho, ela demonstra a intenção de cooperação, ao mesmo tempo em que afirma o compromisso da oposição venezuelana com o Estado de Direito e a paz política. Mensagem a Fernando Tibúrcio, advogado de direitos humanos. No segundo áudio, enviado ao advogado brasileiro Fernando Tibúrcio, Maria Corina relata com detalhes casos de prisão, tortura, perseguição e o impedimento de seus colaboradores participarem da vida política. Ela expressa preocupação com a omissão do governo brasileiro diante dessas violações. Trecho relevante. Todos os meus principais colaboradores têm ordem de prisão. Não permitiram sequer que os advogados os vejam. O regime quer me anular, me neutralizar, me calar. É incompreensível que o governo do Brasil se mantenha calado diante dessa aberração. Maria Corina também pede ajuda estratégica, questiona os canais de comunicação com o Brasil e expressa receio de que as ações do regime venezuelano visem silenciá-la por completo. Reação e posicionamento do governo brasileiro. Negação de recebimento oficial.
O Palácio do Planalto e o Itamaraty declararam não possuir registros oficiais da solicitação de reunião de Maria Corina dirigida a Lula. Compromisso diplomático e aproximação gradual. Segundo as declarações oficiais, embora em março de 2024 houvesse distanciamento entre Maria Corina e o governo brasileiro, a partir de maio daquele ano começaram a ocorrer aproximações entre diplomatas brasileiros e assessores da venezuelana. Algumas demandas de Corina chegaram a ser atendidas. Em particular, quando o Brasil assumiu a gestão da Embaixada da Argentina em Caracas, local onde parte do grupo de Maria Corina buscava refúgio, abriu-se um canal indireto de interlocução. Neutralidade ativa e críticas. O governo brasileiro adotou uma estratégia de neutralidade ativa no caso venezuelano, exigindo a divulgação de atas eleitorais, por exemplo, mas foi criticado por setores da oposição venezuelana por não adotar postura mais firme contra Maduro. Fernando Tibúrcio, que intermediou os áudios, alegou que a neutralidade, mesmo ativa, favoreceria tacitamente o regime venezuelano. Implicações e desafios geopolíticos. Relações Brasil-Venezuela. O episódio evidencia a expressão de desafios delicados na política externa brasileira, como equilibrar interesses diplomáticos, princípios democráticos e prática realista de Estado. O Brasil, como potência regional, exerce papel estratégico nas dinâmicas políticas da América Latina, e suas escolhas de alinhamento têm impacto simbólico e prático. Legitimidade eleitoral e transição pacífica. Maria Corina quis transmitir ao governo brasileiro que uma oposição vitoriosa na Venezuela não buscava ruptura radical, mas uma transição pacífica. Essa narrativa visa garantir confiança internacional e evitar resistência violenta do regime. No entanto, a repressão sistemática no país mostra que a disputa política venezuelana enfrenta barreiras profundas ao pluralismo. O dilema da intervenção seletiva. A recusa ou a lentidão em responder formalmente à oposição venezuelana pode refletir receios diplomáticos. O Brasil não quer acusar formalmente Maduro sem base contundente ou disponibilizar-se como célula de crise. Essa cautela, por outro lado, deixa regiões de ativismo democrático em situação vulnerável.